Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Oh, glória! Chegando, programa Anunciado Água Viva nesta abençoada sexta-feira, final de semana. Programa hoje terminando a semana na gloriosa e abençoada paz do Senhor Jesus. Eu espero que todos vocês tenham realmente cumprido com ide pelo mundo e pregar o Evangelho, porque a missão do nosso programa Manancial da Água Viva é justamente essa, é sair falando, mostrando, ensinando, divulgando palavras de Deus, milagres, louvores, em nome de Jesus. Boa tarde, queridos, ouvintes habituais, ouvintes de uma vez ou outra, ouvintes semanais. Oh, glória, boa tarde, sejam bem-vindos e recebam o nosso programa com todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Em nome de Jesus. Agora eu quero dizer para vocês a palavra de Deus, porque o caminho de Deus é perfeito. A palavra dele é confiável. Ele é escudo, meus amados queridos, para todos que neles se refugiam. Para todos que neles se refugiam. Se a gente espalhar coisas boas, a vida se encarrega de trazer coisas melhores ainda, porque isso é assim que Deus nos promete. Seja fiel. Espalhe coisas boas, abra seu coração, perdoe, seja a pessoa que tem realmente um grande amor para uns com os outros, em nome de Jesus. E é assim que termina agora aqui esta minha palavra, e dizendo para todos vocês que está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Meu nome é Betânia Taide. Eu escuto o programa da pastora Reni aqui em Olinda. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Conheça as maravilhas do Nordeste. Em destaque, o estado do Maranhão. Apresentação, pastora Reni. Chegando. Chegando nosso programa aqui nesta tarde de sexta-feira, abençoada pelo Senhor Deus. E hoje nós vamos prestar homenagem a mais uma cidade de São Luís do Maranhão, do estado do Maranhão. Encerrando então, nesta sexta-feira, encerrando com esta homenagem para esta cidade. E segunda-feira teremos outras cidades em nome de Jesus. E eu quero dar o nosso abraço muito carinhoso para todo o povo de São Luís do Maranhão, que hoje está sendo, graças a Deus, homenageado. Este programa está dando uma pequena homenagem para vocês. Espero que vocês gostem, pois ele está sendo feito com muito carinho, muito cuidado, muito amor. Então, aceite em nome de Jesus e sejam bem-vindos também em nome de Jesus. Agora eu quero falar a respeito da sua cidade,
a respeito de tudo que é de bom e maravilhoso que existe nesta cidade. E vocês, queridos ouvintes que me escutam, aqueles meus ouvintes habituais e aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez, vocês vão saber algo deste município abençoado, São Luís do Maranhão. Vamos começar. Eu quero passar para vocês que São Luís do Maranhão frequentemente é chamado de São Luís do Maranhão. É um município do estado do Maranhão. Essa é a única cidade brasileira que foi fundada por franceses no dia 8 de setembro, olha o ano, 1612. Muita bênção, né? Ela foi a única cidade brasileira fundada por esses estrangeiros que foram os franceses. Justamente, ela foi fundada 8 de setembro de 1612. São Luís, então, ela foi a capital da primeira administrativa. Ela foi a capital da primeira administrativa no ano de 1997. Olha quanta coisa boa surgiu nesta cidade de São Luís. O centro histórico da cidade foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Muito importante, como é bom você aprender coisas importantes que existem aqui em cada cidade, em cada capital do nosso país. Agora, a capital maranhense ela tem um forte setor industrial, ainda por conta de grandes corporações e também empresas de diversas áreas que se instalam na cidade pela sua privilegiada posição geográfica entre as regiões norte e nordeste do país. Veja como tem coisa maravilhosa nesta cidade de São Luís do Maranhão. As praias que tem de São Luís do Maranhão são um dos pontos turísticos mais procurados pelos turistas que visitam esta cidade. Vou dar um exemplo de algumas das praias maravilhosas que existem lá. Nós temos lá a Praia da Guia, temos também a Prainha, a Praia do Cajueiro, a Praia do Amor, Praia Ponta de Areia, entre outros. Tem mais, mas se fosse falar tudo, não daria tempo. Então, meus queridos, aceite essa nossa pequena homenagem. Está sendo feita para vocês agora nesta tarde. E eu quero, queridos, entre outras, que existe mais além dessas praias que eu citei, eu quero deixar para vocês meu abraço fraternal a todos os meus irmãos e amigos são luisenses. É muita bênção. Vocês continuem abençoados por Deus. Que Deus coloque sua mão sobre toda esta capital, né? Sobre todos os maranhenses, principalmente sobre esse pessoal, amigos e irmãos da São Luisenses. Tenha um bom final de semana, continue cada dia mais progredindo, e Deus cada dia mais vai te cobrir de bênçãos, que você prospere em paz, alegria, satisfação, cura, prosperidade e também em muitas conversões a Deus. Amém? Fica na paz, receba um abraço mesmo sincero. Programa Manancial da Água Viva, da pastora Renê, da Rádio Missões e também do nosso querido diretor Carlos Porto. Que vocês fiquem com Deus. Até uma próxima, se Deus nos permitir. E eu encerro aqui com o maior carinho, o maior amor, maior boa vontade de que vocês realmente gostem desta pequena homenagem em nome de Jesus.
Encerrando, eu deixo para vocês o meu tchau, tchau. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Salmo 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo.
E sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Eu, Joel Barbosa, escuto a rádio aqui em Olinda, da programação da pastora Reni, em Olinda. Pastora Reni, pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Meus queridos ouvintes, nossa mensagem do programa de hoje, sexta-feira, último programa da semana, nós falaremos um pouquinho a respeito da filiação divina quando ela se manifesta pelos sofrimentos. Gostaria de, diretamente ao livro sagrado, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 14, lá, Senhor Deus nos fala, nos dizendo:
Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora, quando eu falei sobre o título dessa mensagem, nossa filiação divina manifesta-se pelos sofrimentos, eu não estou querendo dizer que os sofrimentos tornam alguém filho de Deus. Não. Sou filho de Deus, filha de Deus, porque acreditei no sacrifício de Jesus. Além de crer e acreditar no sacrifício de Jesus, recebê-lo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Isso está lá também, lá no livro sagrado, em João, capítulo 1, versículo 12, nos fala a respeito sobre este assunto. Mas, queridos que me escutam nesta tarde, entretanto, há um aspecto do sofrimento humano que torna evidente nossa filiação divina. Como assim? Há algo a respeito do sofrimento que traz glória à nossa vida. O apóstolo Paulo, na época que passou aqui, na época de Jesus Cristo, ele disse que se gloriava nas tribulações. Agora, existe algo no tocante ao sofrimento, meus amados, que gera determinação em nossas vidas? Existe. Essa pode ser dita como: não importa como as pessoas me veem, o que pensam de ou quem me observa. Era assim que o Paulo, naquela época, mais ou menos pensava. Agora, quando eu ou você, a gente sente necessidade, vamos louvar ao Senhor. Eu creio que talvez aqueles que ao meu redor, ao meu redor queriam permanecer quietos, calmos e controlados, louvarão junto conosco. E o nosso Deus, de qualquer maneira, nós devemos louvar ao nosso Deus de qualquer maneira. Já que nós passamos por muitas adversidades para permitir que os outros nos impeçam de glorificá-lo. Vejam como é a história, bem limpa e pura. O Senhor, meus amados, nos libertou e ajudou-nos a vencer inúmeras situações impossíveis. É Ele que faz isso, é Ele que proporciona isso. Muitas vezes temos de derramar muitas lágrimas. Muitas vezes não deixaremos que alguém nos impeça de dar ao Pai o louvor e a honra que lhes são devidos. Agora, a nossa condição era tão ruim que apenas Deus poderia nos conceder-nos a vitória. Chega a ser ao ponto de nossas vidas, numa situação em que vivemos tão difícil, que aí só Deus, Ele pode nos socorrer, pode nos conceder a vitória. Agora eu quero dizer para vocês o que o Senhor lhe diz nesta tarde. Como é que o Senhor fala para você nesta tarde? Aceita essa palavra. Você é meu filho e agora demonstrarei meu poder. Eu o ressuscitarei. Eu retirarei você dessa situação desfavorável. Como assim? Libertando, trazendo para fora.
Eu creio que muitas pessoas já disseram para você que você nunca alcançaria nada, mas eu o exultarei. É o Senhor Deus dando essa palavra para você. Portanto, permaneça aqui, espere até Deus trazer a solução. Agora, até quando eu não sei até quando. Nós não somos adivinhos. Sabemos que ela virá. Também não sei quando a vitória chegará até você, mas sei que ela está a caminho. É a palavra do Senhor, a promessa dele. Porque talvez eu não saiba quem Deus usará para demonstrar seu favor a mim e a você. De uma coisa você pode ter certeza. Apenas de uma coisa você pode ter certeza. Se eu ou você puder esperar no Senhor, com toda certeza, meus queridos, com toda certeza, Ele nos concederá a vitória. É por aí a história. Pode ter certeza, não existe nada que vai impedir a sua vitória, porque Deus prometeu que você terá a sua vitória. Então, se aposta essa palavra que está sendo dita agora, creia. É difícil, mas você tem que crer, você tem que ter certeza, você não deve ter medo, você deve confiar, porque é a palavra do Senhor que nos promete. Se você puder esperar nele, com toda certeza, Ele te concederá a vitória em nome de Jesus. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação.
Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia que o que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Meu nome é Betânia Taide. Eu escuto o programa da pastora Reni aqui em Olinda. A palavra do Senhor nos diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eita Deus, tão grande, tão maravilhoso em nossas vidas. Sabe, amados, este versículo, ele é bem conhecido por nós. Esta é uma frase triunfante, ideal, amados, para afirmarmos enquanto comemoramos uma linda vitória. Não é mesmo? Mas também, amados, é uma declaração de fé para ser feita quando chegam as lutas e os desafios. Quando surgem os problemas, você, amados, se lembra e realmente acredita que em Deus você tudo pode? Ou você, amados, desiste nos primeiros obstáculos? Sabe, antes do apóstolo Paulo citar este versículo, ele disse que aprendeu esta verdade não somente nos momentos bons, amados, mas também nos momentos de provas. E nós, amados, sabemos que não foram poucas as provas que Paulo passou. Como você, amados, vence as barreiras que parecem intransponíveis, que parecem não ter mais solução? Como, amados? Sabe, não somos super-heróis e não precisamos ser os melhores, amados, do ponto de vista humano, para vencer qualquer coisa em nossas vidas. Se fosse assim, muitos de nós estaríamos em desvantagem em várias coisas. Pois sempre, amados, haverá alguém mais inteligente, mais culto, mais influente, enfim, meus queridos, mais capacitados do que nós. Podemos tudo sim, amados, mas em Deus, por causa da obra de Jesus lá, na cruz do Calvário, que conquistou para nós uma natureza muito mais do que vencedora. Aleluia! Esta obra, amados, fez com que Deus derramasse sobre nós a sua graça e o seu poder, que é o seu favor imerecido.
por causa do que Ele fez por nós, somos altamente favorecidos por Ele. Então, meus queridos, se você estiver desanimado ou frustrado por causa de algo que gostaria de conquistar e não se sente à altura, você, meus queridos, não precisa olhar para o espelho e ver somente as suas qualidades. Veja, amados, as qualidades de Jesus em você. Elas serão o suficiente para vencer qualquer desafio em sua vida. E lembre-se de que você sempre pode tudo em Deus. Você, amados, é muito mais do que um vencedor. Oh, glória a Deus! Vamos orar a esse Deus tão grande em nossas vidas? Então diga assim a Ele: Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem o controle da minha vida. Se o inimigo quer me destruir ou fazer eu me sentir inferior nos desafios que me apresentam, ó Pai, o Senhor me fortalece em cada um deles e me favorece sempre, ó Pai. É por isso que cada dia mais eu comprovo que posso tudo em Ti. E não quero mais, Pai, contar com as minhas habilidades humanas, mas com a Tua força em mim. Não permita, Pai, que os meus pés vacilem em Ti. Sou mais, muito mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Fiquem, amados, com essa palavra em seu coração. Você é mais do que um vencedor. E que Deus o abençoe a todos no dia de hoje. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Irmãos, eu estava em casa e o Espírito Santo me incomodou tanto para falar algo com a igreja. E eu falei: Senhor, será que é mesmo o Senhor? Se é que é para me falar? E quando eu cheguei aqui, a irmã estava cantando Se Isso Não For Amor. E eu entendi o recado. O Espírito Santo tem incomodado para falar com a igreja, que Ele quer ter relacionamento com a igreja. Esses dias atrás, eu vivi experiências com o Senhor. Experiências de amadurecimento espiritual. Quando a gente recebe uma promessa, Deus não revela o processo. Ele fala da promessa. Mas sabe por que Deus não revela o processo? É porque Ele quer ver se você vai amar Ele mais do que a promessa. Eu vivi certo tempo que quando a coisa não aconteceu como eu queria, do jeito que eu queria, no meu tempo, eu entristeci, eu questionei. E foi quando o Espírito Santo falou comigo muito forte esses dias: minha filha, você serve a mim só porque eu te fiz uma promessa? Só porque eu prometi que ia fazer? Jesus te ama e o propósito dele desde o início é ter um relacionamento com você. Ele te ama e o propósito dele desde o início é ter um relacionamento com você. Igual no jardim, Deus plantou a árvore para provar se o homem amava mais a Deus do que os prazeres. Jesus te ama e Ele quer um compromisso sério com você hoje. Observe suas orações, o que tem sido. É só me dar? Ou Senhor, eu quero que o Senhor, eu quero ser seu amigo. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus,
Deus, meu Deus. Todos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão, contudo, me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui foi tua mão que me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvo. Ainda que a figueira não floresça, aleluia, Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Olha, Deus, meu Deus, todos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, a minha alma se abateu, mas foi a tua mão, contudo, me escondeu em tua presença. Oh Deus, vou me lembrar que até aqui foi sua mão que me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Vou me lembrar que até aqui foi o Senhor que me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvarei, eu te louvarei em meio às lutas. Te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, seu nome, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Agora, meus amados, nós vamos ouvir um pouco sobre a palavra da salvação. Hoje nós iremos nos reportar para o livro de Mateus,
capítulo 11, versículo 25 a 27. Lá está contido assim: naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esta é a palavra de salvação desta tarde de hoje. O Senhor Deus aqui nos fala que tudo foi entregue pelo Pai para Ele. Por quê? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Porque só o Pai conhecia o Filho. E ninguém conhecia o Pai senão o Filho, que é aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, só o Filho é que pode nos revelar todas as coisas. Portanto, Ele sempre nos fala que nós devemos estar sempre em louvor ao Pai, que é o Senhor do céu e da terra. E Ele ainda pede mais, dizendo: por que foi que escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste ao pequenino? Glória a Deus por isso, porque Ele quis revelar aos pequeninos, porque os pequeninos tiveram privilegiado, e não aos sábios e entendidos, porque eles cultuavam outros deuses, eles adoravam outro tipo de religião, eles praticavam outro tipo de seita. Então não era para eles que seria revelado, mas sim para aqueles que acreditavam no Senhor Deus, acreditavam em Jesus Cristo, acreditavam que a verdade era dada por Ele, porque Ele amava e ama todos aqueles que entregam sua vida a Ele, todos aqueles que se dedicam a Ele, todos aqueles que o obedecem, que o seguem em espírito e verdade. Portanto, está aí em pequena reflexão para vocês tudo o que o Senhor Deus quis nos dizer através do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27. Amém? Porque esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu, Joel Barbosa, escuto a rádio aqui em Olinda, da programação da pastora Reni, em Olinda. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegado quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Mestre da
quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Mereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. Que seja este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar sossegai. Que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Adultério é pecado? É. Tem perdão? Tem. Mas poderá não ter. Roubar é pecado? É. Tem perdão? Tem. Mas poderá não ter. Todos os dias morrem muitas pessoas perdidas. Eu vou mostrar a você agora 4 passos que poderão transformar um pecado numa blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Uau, que texto, hein? O que chama a nossa atenção nesse texto é o verso 31, que diz assim: eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Vamos parar aqui por enquanto. A primeira parte diz, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Você entendeu isso? Vamos ver se você entendeu. Quantos pecados e blasfêmias serão perdoados? Responde para mim, quantos? Vamos, fala, quantos? Isso, fala mais alto. Todo. A Bíblia diz, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo. Agora, o que é todo para você? O que significa que todos os pecados e blasfêmias serão perdoados? Ué, todo é todo. Tudo é tudo. Tá certo? É isso que está dizendo o verso. Mas o final do verso 31 diz assim, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ué, parece uma contradição, não parece? Porque a primeira parte diz assim, todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada.
por que o verso bíblico é formado exatamente dessa maneira. O que Deus está querendo nos dizer? Bem, você vai entender. Quando a Bíblia fala assim, todo pecado será perdoado, vamos fazer uma lista? Vamos fazer. A lista que nós vamos fazer é a lista dos atos pecaminosos, ok? Das obras pecaminosas. Por exemplo, vamos conversar nós dois. Vai, adultério é pecado? Sim, é. Tem perdão? Tem. Roubar é pecado? Sim, é. Tem perdão? Também tem. Mentir é pecado? É. Tem perdão? Tem. Assassinato é pecado? Claro que é. Tem perdão? Também tem. Fazer um aborto é pecado? É. Tem perdão? Tem. E a lista, eu poderia ficar aqui o dia inteiro fazendo a lista dos atos pecaminosos. E você vai ver que o texto diz assim, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Quer ver uma coisa? Se alguém pegar a Bíblia e arrancar as folhas da Bíblia e fazer cigarro de maconha com a folha da Bíblia, destruir uma Bíblia inteira, isso é pecado, não é? Claro que é. Tem perdão? Tem, claro. Recentemente eu batizei um homem que fez isso. Hoje é diácono da igreja. Então, a Bíblia está 100% certa quando diz, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Claro que serão. Agora, por que o verso então diz assim, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada? Porque esses mesmos pecados que têm perdão, poderão não ter. Ou seja, vamos voltar à nossa lista, vamos? Vamos voltar à lista. Vai, adultério é pecado? É. Tem perdão? Tem. Mas poderá não ter. Roubar é pecado? É. Tem perdão? Tem. Mas poderá não ter. E eu posso fazer a lista toda de novo e usar essa expressão. Todos têm perdão, mas poderá não ter. Entendeu? A questão é a seguinte, por que tem perdão, mas poderá não ter? Porque o perdão depende do arrependimento e da confissão que a pessoa faz. Exemplo, a pessoa pratica um adultério, ok? Ela se arrependeu? Muito bem. Ela confessou? Muito bem. Ela abandonou? Muito bem. Então tem perdão. Agora, a pessoa cometeu adultério. Aí ela não se arrependeu, não abandonou e continua adulterando. Então, se a pessoa não se arrepende e não abandona, não arrepende, não confessa e não abandona, esse pecado do adultério não terá perdão, entendeu? Ou seja, o pecado do adultério se transforma numa blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que o adultério tem perdão, mas poderá não ter. Se a pessoa não se arrepender, não confessar, não abandonar, esse pecado não tem perdão. A pessoa não será perdoada, porque ela não se arrependeu, não confessou e não abandonou. E aí, esse pecado, ou qualquer outro, poderá se transformar na blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Por uma razão muito simples de entender. É que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. É Ele que convence você do pecado. Então, se o Espírito Santo está lutando para te convencer, lutando para te convencer, lutando e você não quer, então esse pecado é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ficou claro para você? Ficou. Agora, quando é que um pecado se transforma numa blasfêmia contra o Espírito Santo e não tem perdão? Qual é o nível? Em que parte da caminhada? Quando que isso acontece? É justamente aqui que nós queremos entrar. Eu vou mostrar a você agora 4 passos que poderão transformar um pecado numa blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou lhe mostrar, pegue uma caneta, pegue um papel, ou vai lá no seu iPad ou no seu smartphone, em qualquer lugar que você puder escrever, escreva isso aí. Eu vou lhe mostrar 4 passos que a pessoa dá na vida, durante a vida, e esses 4 passos poderão transformar o seu pecado numa blasfêmia contra o Espírito Santo e não terá perdão, hein? É o que diz a Bíblia. Então vamos analisar o primeiro passo, tá pronto? Anota aí, primeiro passo. E o primeiro passo está em Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8. Ouça, está escrito, assim pois como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto.
Primeiro passo para que um pecado se transforme na blasfêmia contra o Espírito Santo. É o que diz aqui. É endurecer o coração. Aqui entre nós dois. Vem cá, olha só. Você já endureceu o coração alguma vez? Eu imagino que sim. Eu imagino que não vou dizer todas as pessoas, porque seria um erro, mas quase todas as pessoas, eu posso falar assim, em algum momento da vida já endureceu o coração. Por exemplo, você ficou com raiva de alguém, guardou mágoa de alguém, está chateado com alguém e você não quer falar com essa pessoa. Então você acaba endurecendo o coração, é ou não é? Você sabe que está errado, mas o coraçãozinho está duro. Então, esse é o primeiro passo para que o pecado se transforme numa blasfêmia contra o Espírito Santo. E qual é o segundo passo? Porque isso não é tudo. Qual é o segundo passo? O segundo passo, eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Vamos para Atos, capítulo 7, versículo 51. Está bem aqui. Olha que texto impressionante. Está escrito: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O segundo passo para que um pecado seja uma blasfêmia contra o Espírito Santo é resistir. O primeiro é endurecer o coração. O segundo é resistir. Então é assim, o Espírito Santo toca, a pessoa endurece o coração. O Espírito Santo toca outra vez, ela endurece outra vez. Toca outra vez, endurece outra vez. Toca durante 10 anos a pessoa endurece o coração. Vai tocando e a pessoa endurecendo. Sabe o que é isso? Isso chama-se resistir. A pessoa está resistindo ao Espírito Santo. E qual seria o terceiro passo? Você deve estar perguntando. Eu vou lhe mostrar agora o terceiro passo. O terceiro passo para que o pecado se transforme numa blasfêmia contra o Espírito Santo está em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios está, você sabe, no Novo Testamento, capítulo 4, verso 30. Aqui está. Leia comigo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse é o terceiro passo. Como diz o verso, claramente, entristecer o Espírito. O primeiro passo, repito, é endurecer o coração. O segundo é resistir ao Espírito. O terceiro é entristecer o Espírito. Veja, o Espírito Santo entristece, sabia disso? Por que ele entristece? Porque justamente ele toca, a pessoa endurece. Ele toca outra vez, a pessoa endurece. Ele toca a vida inteira, a pessoa endurece. Depois a pessoa resiste, vai resistindo a vida inteira. E o Espírito Santo fica triste, porque ele gostaria de converter a pessoa, de mudar a vida da pessoa. Ele gostaria que a pessoa fosse diferente, que ela fosse feliz, abençoada, tivesse paz. Mas a pessoa vai resistindo, tanto que chega ao ponto de, como diz o texto, entristecer o Espírito Santo. Agora vamos para o quarto e último passo, ou seja, para a coisa complicar de vez. Não esquecer os passos anteriores não, né? Primeiro, a pessoa endurece. Depois a pessoa resiste. Depois o Espírito fica triste, o Espírito Santo entristece. E qual é o último passo para complicar definitivamente? Não apagueis o Espírito. Só isso. Olha que verso pequeno. Não apagueis o Espírito. Ou seja, o quarto e último passo é quando apaga o Espírito. Ou seja, não quero mais, não quero saber mais e tal, e a pessoa vai vivendo assim até o seu óbito. E quando a pessoa chega ao seu óbito, dessa maneira, então essa pessoa está perdida. Está perdida. Perdida para sempre. Entendeu? A palavra de Deus diz, não apagueis o Espírito. Porque veja, são 4 passos. Primeiro a pessoa endurece o coração. Depois ela resiste à voz do Espírito Santo. Em seguida, o Espírito Santo entristece. E por último, o Espírito é apagado. Quando a pessoa chega nesse quarto passo, ela está
totalmente entregue e perdida. Claro, não dá para você olhar para uma pessoa e falar assim, essa já pecou contra o Espírito Santo. Não dá. Você não pode fazer isso. Nenhum de nós tem autorização de Deus para julgar uma pessoa. Mas os textos que eu acabei de ler são para nós um alerta. São para nós uma advertência. Para que a gente tome cuidado. A luzinha tem que acender. E você tem que tomar cuidado. Porque todos os dias, o que eu vou dizer é muito triste, mas muito triste. Eu, como pastor, falo isso com tristeza no meu coração. Todos os dias morrem muitas pessoas perdidas. Perdidas. Sabia? Então hoje, Deus está lhe chamando para você fugir da blasfêmia contra o Espírito Santo. E a maneira bíblica correta de você fugir da blasfêmia é não esconder nenhum pecado no coração. É não deixar nenhum pecado sem ser confessado. Cada dia, cada final de dia, antes de você dormir, veja, todos os dias, antes de dormir, é fundamental, é necessário, imprescindível, que você se ajoelhe e confesse para Deus os pecados daquele dia. Não deixe acumular, cada dia, porque quando você for dormir, pode ser que você não acorde mais. Pode ser que esta seja a sua última noite. E se você vai dormir sem confessar os seus pecados, e se você vier a óbito, estará perdido. Então a vida cristã é um relacionamento diário. E diariamente devemos confessar os pecados para Deus. Tudo bem? Entendeu? Sim? Vai fazer? Ok. Louvado seja Deus. Aleluia ao nome de Jesus. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegamos, graças a Deus, ao final de mais um programa Manancial de Água Viva, nesta tarde de sexta-feira, encerrando a semana. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é providencial. Quero agradecer a Ele por ter nos permitido com que nós possamos ter chegado aqui mais uma semana. Agradecendo a Ele em nome de Jesus. Agradecendo também a todos os ouvintes que ficam ligados com o nosso programa. Muito obrigado e que Deus abençoe também vocês todos. Que a paz, o amor e a consagração de Deus esteja sobre todos os meus ouvintes, sobre todos vocês. Obrigado, Rádio Missões, por mais uma semana que nos ajuda, nós podemos contar e confiar com todo o meu pessoal da Rádio Missões. Também obrigado pelo nosso querido diretor Carlos Porto. Enfim, obrigado a todos em nome de Jesus. Espero que vocês tenham um bom final de semana, de paz, de alegria, de contentamento, de saúde, principalmente de salvação. Deus, coloque sua mão sobre todos os meus ouvintes, sobre todos os meus amigos, sobre todo o meu pessoal que curte aqui, que gosta, que visualiza, que compartilha esse programa Manancial de Água Viva. Muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês poderosamente. Receba o nosso abraço, nosso abraço fraternal, em nome de Jesus. E aqui eu me despeço, deixando para vocês o meu tchau, tchau. Põe teu azeite em minha dor, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.